E aí, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu quero falar sobre um livro que eu li recentemente, mas que explodiu a minha mente. Eu estou falando sobre o Mais Esperto que o Diabo, escrito pelo Napoleon Hill. Esse livro, o autor, ele fala sobre uma suposta entrevista que ele fez com o diabo, onde ele revela tudo que ele utiliza para controlar o ser humano. E se ele fez realmente essa entrevista ou se isso é algo da cabeça dele, bom, talvez a gente nunca saiba, mas que lições que a gente tira com esse livro são valiosíssimas, disso eu tenho certeza. E só para você entender o contexto dessa história, o Napoleon Hill, autor do livro, foi um dos homens mais influentes de sua época. Ele entrevistou mais de 500 pessoas das mais bem famosas e sucedidas do seu tempo e ele percebeu um padrão entre elas, o que elas faziam para atingir o sucesso pessoal. E a partir disso ele escreveu outras obras que fazem sucesso até hoje e são muito lidas, que é, por exemplo, o livro Quem Pensa Enriquece e A Lei do Triunfo. Mas teve um tempo de sua vida que o Napoleon Hill ele ficou totalmente paralisado porque ele teve uma experiência de quase morte. E por muito tempo ele não entendia o que tinha causado isso, por que mesmo com muito conhecimento ele não conseguia ir para frente na vida. Até que no relato desse livro, Mais Esperto que o Diabo, ele disse que teve essa experiência que fez ele entender o que paralisava ele e paralisa milhões de pessoas no mundo. Basicamente, ele fala que cada pessoa tem dois lados, o medo e a fé. E 98% das pessoas no mundo todo são dominadas pelo medo e apenas 2% pela fé. O medo é quando você não consegue controlar sua mente. Ela intensifica o real problema. Já a fé é quando você tem confiança em si mesmo e consegue se conectar com Deus. Mas a fé que Hill se refere nesse livro é mais relacionada à lei da atração, que é o seu pensamento atrair aquilo que você deseja. E todas as pessoas que têm fé são aquelas que de fato conseguem vencer o diabo. Já quem tem medo é quem infelizmente é controlada por ele. E só para deixar bem claro aqui, o que eu estou falando é baseado no livro e não realmente a minha opinião, o que eu penso a respeito de bem e mal. Mas nessa parte de fé e medo, eu percebo que sim, faz muito sentido. O que ele quer dizer basicamente é que a pessoa que tem fé, ela consegue viver da maneira que ela foi feita para viver, explorando o máximo do seu real potencial. Já quem é dominado pelo medo, não. Essa pessoa sempre vira escrava desse sistema, não consegue encontrar o seu propósito, não explora o seu potencial e vive sempre refém. O medo gera ignorância, o medo gera pobreza, o medo gera uma saúde instável, além de gerar outros vícios que só prejudicam o ser humano e faz com que ele fique cada vez mais fraco. E é aí que vem a bomba. Segundo Napoleon Hill, o diabo revelou para ele que uma forma que ele consegue controlar basicamente essas 98% de pessoas ao redor do mundo é através da alienação. Alienação é quando você não pensa por conta própria e depende de alguém para ter uma opinião formada sobre algum assunto. Ou seja, você passa a autoridade da sua vida para outra pessoa. E essa é uma forma que ele utiliza para manipular a grande massa. Se você não pensa por conta própria, você já é um alienado. E por incrível que pareça, os maiores meios que são utilizados para alienação é a televisão, hoje em dia a internet também, as escolas e até mesmo algumas igrejas, a própria religião. Nessa ele pegou bem pesado, né? Porque nas escolas, qual que é a forma de alienar que ele utiliza? A criança desde cedo aprende sobre determinado assunto e não aprende a questionar, ela aprende apenas a aceitar o que o professor está ensinando. E para piorar é que na escola a gente não aprende tudo sobre a nossa realidade. Eles só mostram aquilo que eles querem mostrar e muita coisa é escondida da gente. Na escola a gente não aprende sobre inteligência financeira, inteligência emocional, oratória, a cuidar do próprio corpo,
E com isso vão jogando um monte de informação na nossa cabeça que grande parte delas a gente nem vai usar na nossa vida e com isso a gente fica totalmente alienado nesse segmento. Aí vai passando o tempo, a gente aprende que tem que escolher um curso superior para conseguir um emprego, trabalhar por 30, 40 anos para depois aposentar, viver da aposentadoria do governo e no meio disso você tem que financiar uma casa, financiar um carro, acumular dívidas, no final da vida enfrentar um tanto de problema na saúde, tomar um tanto de remédio e aí você morre e o que você deixou para o mundo, o que realmente você fez, você cumpriu o seu propósito? Eu sei que é difícil, é muito difícil você não acabar seguindo por esse caminho, mas é o que colocam sobre a gente e é uma forma muito manipulável e infelizmente a maioria das pessoas não percebem. Basicamente o diabo gera uma escassez na pessoa que faz com que ela tenha medo da pobreza, por isso que a primeira oportunidade que surge na vida dela de algum emprego, ela agarra e busca não sair de jeito nenhum. Com isso, muita gente que não quer seguir esse caminho, que quer ser empreendedor, atleta, artista, acaba não realizando seus sonhos por imposições que são colocadas na sua vida. A indústria alimentícia também é uma forma de alienar as pessoas. Se você for parar para ver, a maioria das pessoas comem totalmente errado, não fazem exercício e muitas são dependentes de remédio. Mas sendo bem realista aqui, o ser humano, se cuidasse bem da saúde, ele nunca ia precisar de remédio. O problema é que a indústria farmacêutica lucra muito com a pessoa que tem problemas de saúde, né? E na parte da religião, eu não estou aqui para ficar criticando religião A ou B, eu estou falando sobre o que alguns padres, pastores e outros líderes religiosos ensinam para os seus fiéis é que você tem que sempre viver uma vida certa, que você não pode fazer nada fora do que eles pregam, só que muitos tiram versículos bíblicos fora de contexto e fazem com que o ser humano fique totalmente escasso e fique com medo da pobreza e o medo da morte. Alguns falam que é errado ser rico, é errado você viver sua melhor versão e que você tem que ser pobre e humilde. Realmente, você tem que sempre amar o próximo como a ti mesmo, amar a Deus sobre todas as coisas, mas você não pode ser controlado pelo medo, isso não é de Deus. Outra parte que, infelizmente, a maioria das pessoas são alienadas é na grande mídia. A grande mídia te incentiva a gastar o seu dinheiro desenfreadamente com coisas que você nem vai usar na sua vida. O consumismo domina milhares e milhares de pessoas. E por fim, ó como é que o negócio é mais complicado que parece. O diabo aproveita dos próprios instintos naturais de cada pessoa e utiliza deles para o ser humano ficar viciado e dependente deles. Por exemplo, o instinto sexual faz com que as pessoas fiquem escravas dele, totalmente dependentes, e o instinto de alimentar, de você sempre comer, aí faz com que as pessoas vão ficando cada vez mais obesas e com problemas de saúde. No homem, a principal arma utilizada para dominar ele é o egocentrismo, porque todo homem quer ser reconhecido como o cara, uma pessoa influente, de poder. Já a mulher, a principal arma para ela ser manipulada é através da vaidade. Assistir notícias também é uma forma de você ser controlado, porque se você for parar para ver, toda notícia é ruim, é sempre morte de alguém, não sei quem roubou. E se você for mandando essas mensagens para o seu subconsciente, você, com o passar do tempo, vai ser totalmente dominado pelo medo. Você vai achar que o mundo é um lugar terrível de se viver. E fica tranquilo. Não, na verdade, fica preocupado e tenha consciência disso. Todo mundo, estou incluindo eu aqui também, é alienado em alguma área, pelo menos. Disso eu posso garantir para você. Então, resumindo, o mundo jaz do maligno e o diabo utiliza todas as armas que ele consegue para levar o ser humano a ser totalmente dominado por ele e não viver o seu real propósito aqui nesse planeta. Ele te aliena através das escolas, da indústria alimentícia, até mesmo de algumas instituições religiosas, da grande mídia, de grandes corporações, e isso vai passando de geração em geração, ou seja, pais alienados vão criando filhos alienados.
E esse é um ciclo que vai se repetindo e 98% das pessoas no mundo acabam seguindo esse ciclo. E o que a gente pode fazer para deixar de ser alienada e viver a vida sob seus próprios modos e realmente conectada com Deus, vivendo seu propósito e o máximo do seu potencial? Segundo o próprio Napoleão Hill, o diabo falou para ele o seguinte: o não alienado tem um objetivo sempre bem definido e faz tudo para levá-lo até ele. Ele paga o preço, sabe questionar tudo o que ele aprende, sempre ajudará o próximo com seus recursos, ele será um líder, admite que não sabe alguns assuntos e tem uma ótima memória, ele assume a responsabilidade e nunca culpa os outros, mesmo que mereçam, tem grandes negócios, é uma inspiração para diversas pessoas, domina a própria mente e pensa por si próprio e é totalmente dominado pela fé. E a fé é que sempre vai movê-lo para atingir o caminho que deseja. Agora, as conclusões finais que eu tiro com esse livro. Eu concordo muito na parte que ele diz sobre as armas que o diabo utiliza para manipular as pessoas. Realmente, o mundo jaz maligno, ele utiliza tudo o que ele pode para ferrar com o ser humano, roubar, matar e destruir. Infelizmente, a maioria das pessoas não percebem. E quando chegam no final da vida, é que elas realmente se tocam que não viveram da forma que poderiam. Mas pelo que eu entendi, a principal mensagem que o Napoleão Hill quis passar desse livro é que Deus e diabo estão na própria mente. E Deus é o seu lado bom e o diabo é o seu lado mau. Isso eu discordo, mas eu entendo que foi uma mensagem muito impactante e que ela pode ser sim bem aproveitada. E todo ser humano que é próximo de Deus, que realmente sempre a presença dele, que vive por princípios e tem um propósito bem definido, você pode ter certeza que esse ser humano vai viver a vida da melhor maneira possível. Então a mensagem final que eu quero passar aqui é para você sempre pensar por conta própria e questionar tudo, mas tudo mesmo que você aprendeu. Entenda que a gente é alienado desde criança. Grande parte de nossos pais também foram bem alienados e eles acabam passando isso para a gente. Nossos professores também foram. É um sistema completo que leva o ser humano a não viver a vida da melhor maneira que pode viver. Então questione sempre, encontre o seu caminho, encontre o seu propósito, siga a sua intuição e você pode sim viver a sua melhor versão. E sempre se conecte com Deus também. Depois que você dedica a sua vida para Ele, ela muda totalmente. Viva uma vida de fé e de princípios. Você vai ver o tanto que isso é edificante e positivo para a gente, até porque nós somos seres espirituais e nós precisamos nos conectar sempre com a fonte. Então eu vou ficando por aqui, que todos vocês fiquem bem, questione tudo sempre e bora crescer juntos. Valeu!